gente, bem-vindos e bem-vindas ao RCast. Esse é o bate-papo número 2. Estamos diretamente da Universidade Estadual do Maranhão, hoje 5 de dezembro de 2025, em uma sexta-feira. O podcast volta mais uma vez por motivo de alcançar uma nota, dessa vez na disciplina de Teoria do Estado, com umas vozes diferentes, mas ainda com estudantes do curso de Relações Internacionais da UEMA. Meu nome é Juliana e eu estou aqui hoje com a Mariana. Oi, gente. Estou com o Luiz. E aí, pessoal? A Dara. Oi, gente. Boa tarde. E com a Marina Campana. Oi, boa tarde. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais conceitos do livro A Teoria da Democracia Revisitada, de Giovanni Sartori, mais especificamente o capítulo 6, intitulado A Democracia Vertical. Bem, Sartori inicia esse capítulo introduzindo a relação da política, em sua maior parte e na maior parte do tempo, com subordinação, supraordenação e coordenação, e, em essência, com a estruturação hierárquica das coletividades, que é o que ele define como a dimensão vertical da política. Então, abrindo uma discussão sobre as diferenças entre as dimensões vertical e horizontal da política, ele cria essa analogia da questão com um prédio, com um edifício, no qual a base, os alicerces desse edifício, vão abranger a opinião pública, as eleições, a participação e um demos que, querendo ou não, faz decisões. E aí, dando continuidade à sua analogia, ele estabelece que a dimensão vertical seria a estruturação desse prédio, ou seja, a sobreposição desse alicerce, que seria a dimensão horizontal, seria a democracia representativa. O problema é que existem algumas lacunas que impedem que a analogia seja sólida em sua totalidade, como questões existentes na teoria da representação. A principal questão que ele tenta solucionar nesse início do capítulo seria a relação que existe entre a regra da minoria e a regra da maioria, dois pontos muito importantes para o livro em geral. Após levantar essa questão, ele explora alguns conceitos que são ambíguos e falhos ao mesmo tempo, como o conceito de rule, regra no inglês, liderança e comando, pois são palavras que acabam sendo utilizadas pelas pessoas em situações muito diversas, tão amplas que às vezes quando o termo ele precisa ser utilizado em uma situação específica que seria melhor utilizado, talvez o seu significado, ele acaba se tornando ausente. Rule, por exemplo, é entendido tanto no sentido de princípio como no sentido de rulership, ou seja, um poder substantivo. Por isso ele foca muito em destacar a importância do uso correto de termos políticos, pois o emprego desses termos é um dos motivos da contradição entre regra da minoria e regra da maioria. É possível também entender mais sobre essa visão dele quando ele diz que um objetivo a ser alcançado é a distribuição do poder entre turnos ou simultaneamente entre as minorias e as maiorias, né? Exatamente, porque quando ele vai falar sobre a regra da maioria, ele conceitua sendo um critério, um método ou uma regra de jogo utilizado para resolver conflitos e tomar decisões. Então, não é um poder da maioria sobre a minoria, mas um procedimento que determina que a decisão correta é aquela escolhida pelo maior número de votos. No contexto eleitoral, por exemplo, a maioria é simplesmente quem obteve mais votos. A minoria eleitoral perde e ela tem que aceitar esse resultado, mas isso não significa uma tirania. O texto destaca que não se pode derivar um governo da maioria diretamente do princípio de maioria, porque o processo eleitoral, em múltiplas etapas, muitas vezes transforma maiorias iniciais em minorias posteriores e vice-versa. Já a regra da minoria não é uma regra de comando, mas uma garantia constitucional. Ela significa que, em democracia, minorias políticas devem ter direitos assegurados, especialmente o direito de oposição. No contexto constitucional, a grande preocupação já não é com a maioria, mas com a minoria. Se a minoria ela não pode nem existir, nem se expressar ou se opor, aí sim ocorre a tirania da maioria. A situação temida por Madison, Jefferson e Tocqueville. Ou seja, a regra da minoria equivale aos direitos da minoria, como o direito de oposição, o direito de liberdade de expressão e o direito de participação. Então, o objetivo que Sartori cita nesse início de texto é evitar que a maioria, legitimada pelo princípio da maioria, se torne opressora. Outras coisas que ele traz também nesse texto que a gente está trabalhando é que, no contexto eleitoral, o foco se situa exclusivamente no princípio da maioria, sob o argumento de que quem quer que vote com a maioria está do lado vencedor e quem quer que vote com a minoria está do lado perdedor. Logo, esse voto ele não conta, ele está perdido. E a questão, nesse sentido, é que a minoria ela não vai ter direitos, porque ela não vai ser representada. E dessa forma, é importante a gente evidenciar que é importante tratar separadamente o ato de votar do processo eleitoral e ressaltar que não se pode derivar uma regra da maioria, nesse caso do sentido de governo, do princípio da maioria que foi tratado. Porque se aplicados em níveis sucessivos, esse processo de múltiplos estágios ele pode eliminar uma série de minorias que constituem a maioria de uma população que é votante, né?
E essa tirania da maioria, quando a maioria no poder está lá, ela impede que essa minoria exerça o direito da sua oposição, o que viola, né, alguns princípios democráticos e se transforma em um poder abusivo. Inclusive, em diversos países, líderes que são eleitos por amplas maiorias têm utilizado do seu capital político, né, para enfraquecer instituições, hostilizar a oposição, restringir a liberdade de imprensa e controlar o judiciário por esses meios. Isso reflete exatamente o que o nosso texto trabalhado chama de tirania da maioria constitucional, como tu falou, quando a legitimidade eleitoral é usada para justificar a supressão dos direitos da minoria. Em outro contexto que ele também traz no livro, nesse caso um contexto societário, o significado social do termo maioria é o significado caracteristicamente atribuído à expressão tirania da maioria por Tocqueville e por John Stuart Mill. O que preocupava Tocqueville e mais tarde Mill também era o perigo de uma tirania espiritual, isso é, uma conformidade social extrema e sufocante. As relações elas têm efeitos sobre e para o indivíduo, que se torna minoria em relação à sociedade, que constitui, no caso, a maioria. Alguns governos também recorrem a essas consultas populares para ratificar decisões polêmicas, o que ignora os meios de freios e os contrapesos. Isso cria uma ilusão de que a maioria quer, mesmo quando a minoria fica impedida de se manifestar adequadamente. A gente pode ver isso, por exemplo, no momento mais contemporâneo, que os plebiscitos eles podem servir como instrumentos de pressão majoritária, não como mecanismos genuinamente democráticos, porque isso vai dar a impressão de que a maioria quer. A tirania social de Mill ela precede de muito a democracia e não parece ter muito relação com ela, como traz no livro, né? O Sartori ele busca diferenciar a tirania social da tirania democrática nesse sentido. E ele fala: o princípio da maioria acrescenta um elemento de legitimidade à tendência da sociedade de impor as suas próprias ideias e práticas. Se o princípio da maioria for limitado ao absoluto, temos então uma tirania da maioria no sentido constitucional da expressão. A gente pode também trazer isso em outros contextos mais atuais, quando a gente fala, por exemplo, do uso da internet para cancelamentos ou linchamentos virtuais, que mostram exatamente como seguia a opinião da maioria para oprimir a minoria, né? Nesse caso, a maioria tornando sociedade e a minoria sendo o indivíduo. Nesse sentido, a gente pode ver que outros fenômenos recorrentes disso seriam a uniformização de opiniões, né, dentro de uma bolha ideológica, nesse caso, no ambiente virtual, ou a hostilidade contra os dissidentes de uma narrativa dominante, porque se constrói essa narrativa, né, de que há algo certo e há algo errado, e esse algo certo é determinado pelas pessoas que estão, né, em maior número nesse sentido, sendo que nem sempre estão realmente em maior sentido. E a minoria, no caso o indivíduo, ele se sente condicionado a tratar aquilo como se fosse certo, porque ele tem medo de discordar do que parece ser um consenso, né, de grupo. Em outros contextos também, a gente pode falar de alguns governos populistas que utilizam esse apoio digital massivo, campanhas em redes sociais e pressão cultural do grupo majoritário para legitimar as restrições da oposição. E é a fusão desses dois tipos de tirania, né, que foram mencionados, tanto o societário quanto o outro. Porque isso legitima realmente as decisões, porque elas parecem estar certas só porque a quantidade de pessoas pode concordar ou não. Isso também pode ser reforçado, por exemplo, na desinformação como uma ferramenta, né, de controle social, porque nem sempre o certo que está sendo disseminado é realmente uma informação correta. Pode ser, na verdade, uma informação falsa, podem ser, por exemplo, bots também, né, que são muito comuns de se observar, que simulam como se fossem pessoas, fake news e a repetição massiva de slogans, como a gente vê na sociedade desde muito tempo atrás. Outro ponto que eu achei interessante foi a forma como é explicado que esse princípio de maioria, que hoje a gente vê, né, como algo básico na democracia, demorou muito para ser aceito. Até porque durante séculos, de fato, se acreditava que a parte maior só teria legitimidade também se fosse a parte melhor, né? Então, quantidade e qualidade andavam juntas. Aí com Locke, depois com a Revolução Francesa, que a maioria passou a ser entendida como um número apenas, né? Inclusive, essa resistência ao princípio de maioria vinha do fato de que mais votos não significavam justiça. O Taine, por exemplo, ele tinha aquela frase, né? 10 milhões de ignorância não constituem uma sabedoria. Então, ainda é difícil a gente justificar por que o número maior que deveria decidir.
Tem algumas teorias, né, que vão tentar defender que a maioria é um método menos arriscado, há também quem defenda que a maioria deve ser respeitada por pura eficiência, praticidade, porque além de evitar a estagnação, também é um método que torna possível, né, tomar decisões mesmo em grupos grandes, mas é uma coisa que a gente ainda fica assim, tendo que refletir. E outro ponto que eu acho válido de trazer também é o autor destacando que as eleições elas não são decisões. Elas vão servir para escolher quem vai decidir. E também é questionado se esse mecanismo realmente seleciona bons líderes, porque na Idade Média, por exemplo, as ordens monásticas, que eram as comunidades religiosas, criaram sistemas eleitorais sofisticados justamente para evitar que uma maioria menos capaz vencesse uma minoria mais qualificada. Então, nesse caso, a maioria só valia junto da melhor parte. E aí, com o tempo, né, as eleições acabaram passando a ser vistas como um meio de identificar os mais aptos, mas como a gente consegue perceber, isso foi algo que se perdeu. Hoje em dia a gente busca por votos, a busca por votos acabou substituindo essa busca por qualidade, e isso acaba implicando no que a gente vê por aí, má seleção, consequentemente lideranças ruins, né? Porque se você seleciona de forma ruim, não tem como uma pessoa liderar de uma forma boa. Então é deixado de lado a questão central, que é quem a gente está escolhendo. Porque a democracia ela não pode ser só um número. É muito importante a gente ter essa combinação de qualidade e valor. Até porque sem qualidade a democracia enfraquece e o próprio povo deixa de ver valor nela. Oi, gente, então, a gente já escutou falar muito sobre maioria nos últimos minutos, mas agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de minoria, que para Sartori tiveram vários conceitos. A gente pode falar de minoria numérica, né, que é o óbvio, que é menor quantidade, mas ele também aborda muito sobre minoria de poder, sobre a quantidade de poder que tem. Às vezes em questão quantitativa, é a maioria, vamos supor, uma divisão entre 100 pessoas. 60 pessoas seria a maioria nesse quadro, que teria um total de 100 pessoas. Mas se eles tiverem menos poder, eles automaticamente se tornariam minoria de poder. Então, ele divide esses dois conceitos de quantidade e de poder, e para ele o de poder seria o mais importante. Aí, como eu já disse, tem a minoria, no conceito numérico simples, tem a minoria de poder, que é considerada a oposição, por assim dizer, que é basicamente a pessoa que está ali realmente só para ocupar um lugar. Ele não é o favorito, às vezes ele tem maior quantidade de pessoas, mas ele não tem devidamente o seu lugar à mesa, ele não tem uma certa importância. E também temos a minoria de elite, que nesse caso é o oposto da minoria de poder, que seria menos pessoas com mais poder. E aí eu queria trazer um exemplo disso para a gente entender melhor. Por exemplo, elite, que seria uma minoria com poder. Atualmente a gente sabe que no Brasil a quantidade de pessoas pretas supera a quantidade de pessoas brancas. Entretanto, se a gente for olhar no papel, tem mais pessoas brancas no poder. E eu acho que isso é um exemplo muito claro de hoje em dia o que seria uma minoria de elite. Apesar de no Brasil termos pessoas brancas em menor quantidade, ainda assim, quando olhamos no papel, olhamos na prática, são elas que estão no poder. É uma realidade triste, mas é óbvio, e também demonstra, obviamente, a minoria de poder, que seriam as pessoas pretas, seriam a oposição. Se a gente for olhar outros dados também, lugares como cadeia, tem uma maior porcentagem de pessoas negras, então eu acho que é uma teoria, são dados que demonstram a teoria de Sartori na prática, exemplos de como a minoria também está inclusa na sociedade hoje em dia, não é só a maioria, e como isso está na democracia. Eu queria dar só um adendo também em relação ao que a Mariana falou, né, a questão da má gestão ou às vezes da gente votar em uma pessoa só, né, que é uma coisa que acontece muito hoje, principalmente dentro do Brasil. As pessoas hoje não votam mais dentro daquele partido, dentro daquela ideologia, dentro do que o partido se propõe a fazer, e sim votam na figura do político, né, no que o político promete, no que o político já fez, né? Então a gente perdeu esse senso de conhecimento das ideologias políticas dentro das eleições, e também a gente ficou viciado em votar em pessoas apenas pela figura que ela é, apenas pela celebridade que ela é. E é exemplo de pessoas, por exemplo, eu não sei em quem votar, então eu vou votar em um fulano que é famoso e que decidiu virar político, né? Então a gente tem hoje essa questão de como a má gestão ela é às vezes criada até pelo próprio povo, né? Pela própria maneira de decidir as coisas, né? E também de votar errado,
né? Diversos políticos que vão pulando de um partido para outro e não seguem uma ideologia, e sim querem apenas lotar ou preencher a sua imagem, a sua forma, né? A sua forma política com os seus feitos ou com as promessas que ele mantém para a população. Eu queria fazer uma mistura também da fala da Marina Campana com a Mariana, que a Marina tinha falado sobre a influência da tecnologia, da alienação, sobre tudo isso. E aí isso se atrela muito a essa irresponsabilidade na hora de votar. Eu queria dar 2 exemplos, um muito frívolo, mas para vocês verem que tanto o muito frívolo quanto o mais importante, que seria a votação, decidir o futuro do nosso país, eles seguem a mesma lógica. Por exemplo, tiveram jogos de futebol recentemente, eu não sei de que são esses jogos, não acompanho, mas eu vi bastante gente postando sobre. E aí eu vi que o Flamengo ganhou, e era gente postando tipo assim, o Flamengo ganhou, e não sei das quantas. É gente que eu sei que não acompanha futebol, que se eu for perguntar o nome de um jogador não sabe, mas que tava lá doente, torcendo. Por quê? Porque ele queria estar com a maioria, ele queria se sentir, ser parte daquilo, ele queria ter esse sentimento de pertencimento. E eu sinto que a mesma coisa se reflete na política. Às vezes tu não sabe tanto sobre aquele político, mas tu tá lá apoiando ele com tudo que tu tem, porque você quer esse sentimento de pertencimento. Às vezes, por exemplo, você passar de família para família. Já olhei muito isso, tipo assim, nossa, meu pai vota nisso, eu aprendi a votar nisso com ele, mas por que você tá votando naquilo? Qual a proposta dele? Não sabe, mas porque as pessoas ao seu redor estão votando, você está indo na onda para ter esse sentimento de pertencimento. E querendo ou não, as redes sociais influenciam muito isso, elas apelam muito pro emocional, tanto que as últimas campanhas políticas eram muito de família, e não sei o quê. Então, toda essa questão é muito apelativa e acaba retirando a certa importância do voto, uma certa responsabilidade que o voto deveria ter. Não, então, isso eu acho que reflete também como algumas pessoas declaram que a política é aquela coisa meio que intocável, mas a gente consegue enxergar ela no dia a dia, né? No tópico 6.1, o Sartori vai falar um pouco disso, refletindo a partir de alguns autores, como Mosca, Dow, Wright Mills e Baratz. Ele é intitulado O Poder da Minoria de Mosca Dow, e o Sartori ele vai debater nesse tópico sobre poder político, especificamente sobre a existência ou não de uma classe dominante que controla as sociedades. A partir desses autores, ele tenta analisar os conceitos de elite, liderança, controle e estrutura de poder nas democracias, né? Ele vai conceituar 3 noções centrais, das quais julga ser imprescindível o entendimento de cada uma, que são capacidade de controle, liderança e poder substantivo do governo. Capacidade de controle, para ele, vai ser essa categoria mais ampla, que vai se referir às formas de exercer poder, né? Que, como tu falou, pode se demonstrar de maneiras diversas, independentemente de sua formalização institucional. Liderança já é um conceito mais específico, pois vai se relacionar às minorias dirigentes ou à classe política. Ele acaba até falando que esse conceito implica um tipo de comando fraco, de baixa intensidade, que poderia ser refletido nesses governos de má gestão. E o poder substantivo de governo refere-se ao exercício forte de comando, envolve o uso do aparato estatal. Então, aplica-se a uma classe política que exerce essa autoridade mais intensa. Continuando o debate central, ele expõe a contraposição entre Wright Mills, que afirma que os Estados Unidos são controlados por uma elite unificada, que se relacionaria com os militares, os ricos e executivos, e já o Robert Dow, que critica essa visão. Para ele, só existe classe dominante se for identificável e se prevalecer regularmente em decisões controversas, algo que ele afirma não ocorrer nas democracias. Outra coisa interessante que é abordada no nosso texto base é um conceito e uma teoria muito interessante de se tratar aqui, que nesse caso seria a teoria da lei de ferro da oligarquia, né? Que é uma teoria que diz que qualquer organização grande, mesmo que ela comece com ideais democráticos, ela acaba se transformando numa oligarquia, querendo ou não. Ou seja, é um governo de um pequeno grupo de pessoas, né? Visto isso, o próprio autor que propõe essa teoria, que é o sociólogo Robert Michaels, ele argumenta que o próprio ato de organizar, ele destrói a democracia e a transforma na oligarquia, né? E outra coisa interessante também a se tratar seria o conceito de elite, que nos estudos políticos, né, a gente entende elite por um sentido muito específico, que é muitas vezes diferente do uso popular, né? Uma vez que elite é quem tem poder. A maneira mais simples de identificar o que é uma elite e qual que é a elite é pelo critério altimétrico, né? Basicamente, se um grupo está no topo da estrutura vertical, que é um outro tópico muito abordado ao longo da obra, se ele estiver nesse topo dessa estrutura,
ele tem poder, basicamente. Ele é a elite. Eu acho que uma coisa que conversa muito com o que Marina está falando é a teoria da democracia competitiva, que ele fala, né? E lá ele afirma que o poder estaria com uma minoria, que seria uma minoria de elite. Ele também fala que democracia não é, tipo assim, o poder está nas mãos do povo, o poder é do povo. Na verdade, ele fala que o único poder que o povo tem é escolher qual elite estaria no poder, que também conversa com o que eu falei anteriormente, sobre, tipo assim, infelizmente, no poder estarem a maioria de pessoas brancas. E que o único poder que o povo tem, que a democracia dá, é só escolher qual elite, revezar quais elites estarão ali no poder, mas que eles têm algum poder em mãos de fato, não. Eu ia falar perdão, eu ia falar também, fora o negócio, a questão da elite também, que é a democracia competitiva. Aí tem a parte competitiva de que as elites, elas só se comportariam bem porque elas querem se manter no poder. E Sartori fala que, tipo assim, elas se comportariam bem durante o mandato para se manter no poder, mas acho que na prática elas se comportam bem no finzinho do mandato para, tipo assim, olha, gente, porque querendo ou não, você não vai lembrar do que ele fez quando ele foi eleito, né, 4 anos atrás. Infelizmente, o povo tem memória curta. Então, normalmente, no último ano de mandato, eles começam a fazer umas obras, eles começam aquela política do pão e circo, de fazer show, de fazer isso, de fazer aquilo, para se manter no poder. E que, basicamente, isso gera competição entre eles, que a única coisa que pode tirar a elite do poder seria a outra elite. O povo, novamente, não tem poder nenhum. E aí também que eles usam esse mecanismo de controle, de bom comportamento com a sociedade, de tipo assim, olha, a gente tá fazendo coisinha legal aqui, tá bom? A gente tá trabalhando sim, a gente tá divertindo vocês, esquece tudo de errado que eu fiz no resto do tempo. Inclusive, é bom a gente ressaltar o fato, eu acho que até a Mariana que comentou, que o termo elite, ele não necessariamente significa que é o melhor grupo, né, nesse caso. Em termos de competição e de valores, ser a elite, ela não significa que ela vai realmente atender aos melhores momentos da sociedade, ela não vai ser necessariamente a melhor opção. Ela é apenas a mais favorita, digamos assim, né? Esse termo, né, no caso elite, ele só caracteriza o grupo que está na posição de poder e de controle e não necessariamente identifica quais são os traços qualitativos dela. O Sartori ele também vai revisitar o anti-elitismo, né? Vai ser discutido que as ideias anti-elitistas, quando dirigidas à teoria democrática competitiva que vocês abordaram, é mostrado que, em grande parte, essas críticas anti-elitistas vão se apoiar em equívocos. Isso porque o anti-elitismo ele costuma operar em 2 frentes. De um lado, tem o elitismo que vai ser transformado em insulto, e de outro, vai se exaltar a democracia participativa contra a democracia representativa, como se uma excluísse a outra. E o problema é que essa crítica mistura conceitos diferentes e ela ignora o que as teorias de fato dizem. E o primeiro erro que a gente percebe está no uso confuso da própria palavra elitismo, que às vezes é tratada como uma acusação moral, outras vezes é só uma descrição sociológica de que toda a sociedade tem elites, né? Então, com isso, qualquer análise que mencione elites vira automaticamente antidemocrática, o que acaba tornando o debate raso, né? Então, outro equívoco que a gente também pode perceber é a confusão entre esses 2 níveis de análise, porque a teoria competitiva, ela se preocupa com as condições mínimas para uma democracia funcionar, que é como a Marina falou, a competição, a estabilidade, a alternância do poder no governo, e não com oferecer um ideal participativo máximo. Mas os anti-elitistas, eles cobram dessa teoria algo que ela nunca prometeu, e por isso eles acabam concluindo que ela é elitista. O Rousseau mesmo, que frequentemente é usado como um símbolo de participação, é mal interpretado. Ele, em vários momentos, atribuiu o verdadeiro discernimento político a poucos. E é uma posição que a gente sabe, né, que está longe do ideal participativo absoluto que lhe é atribuído. E outro conceito que também é central para os anti-elitistas e tratado como se tivesse um significado sempre óbvio é o conceito de participação. Porque participação, né, pode significar muitas coisas e não pode sozinha sustentar uma teoria democrática. Então, transformá-la em um conceito moral absoluto acaba enfraquecendo o debate também. O Sartori até mostra como muitos críticos interpretam qualquer limitação de participação como um sinal de elitismo e não como um fato que precisa ser analisado. E eu acho que é nesse ponto que eu queria chegar, porque o fato dessa limitação ser encarada apenas como um sinal de elitismo acaba deslocando o debate do campo científico para o campo moralizante, né? O que é certo, o que é errado, o que tem que ser seguido. Então, essa exposição de ideias do Sartori acaba nos levando a concluir que o anti-elitismo, do jeito que geralmente aparece, erra os seus alvos, simplifica demais as ideias, ignora elementos das democracias
características reais. Por isso que, enquanto não for apresentada uma alternativa consistente às formulações que critica, esse anti-elitismo ele acaba oferecendo mais uma retórica do que uma teoria em si. Só uma coisa que eu tinha esquecido de falar, mas bem rapidamente, é que Sartori, as meninas pontuaram um pouco sobre a oligarquia, e Sartori, na teoria da democracia competitiva, ele fala que a única diferença entre a democracia e outras coisas como oligarquia ou até uma ditadura, que também é uma elite no poder, é que na democracia tem a falsa sensação do povo, de tipo assim, e que, diferente de, por exemplo, uma ditadura, que seria só um grupo no poder permanentemente, na democracia competitiva teria a competição entre as elites. Então elas estariam ali alternando, mas fora isso ainda tem toda a questão de ser uma elite no poder. Acho que tudo volta também para a afirmativa que o Giovanni Sartori faz lá no início de que o adequado não seria uma classe dominante ali dominando sempre, mas uma liderança de múltiplas minorias, né, que competem e formam coalizões. Dentro disso, no último capítulo, né, o capítulo 6.9, a definição normativa de poliarquia, né, que é o nome do capítulo, Sartori ele vai iniciar o capítulo, né, mostrando que a teoria democrática moderna ela comete um erro muito grave. Ela desenvolveu instituições muito bem representativas e complexas, mas manteve os ideais normativos da democracia grega, focados apenas na participação horizontal do povo. Ou seja, a gente construiu democracias baseadas em liderança, representação e decisões em larga escala, mas a gente continua usando valores pensados para as pequenas cidades da Grécia Antiga, como as polis. Então a principal ideia abordada temos uma democracia vertical, com líderes e instituições, mas um ideal normativo horizontal, ou seja, a participação direta e a igualdade total. Sartori também vai enfatizar a importância esquecida da liderança. Ele vai trazer vários autores clássicos dentro da sua obra como uma referência, uma puxada ao passado. Ele traz um pouco de Tucídides, né, que diz que Atenas atingiu seu auge com Péricles devido à sua competência, integridade e capacidade de controlar a multidão. Ele também traz a questão do James Bryce, que afirma que nenhuma forma de governo precisa tanto de grandes líderes quanto a democracia, e V.O.K., que afirma, né, que a saúde democrática ela depende da qualidade de suas elites e dos formadores de opinião. E todos esses autores demonstram na prática, né, e também historicamente, que uma democracia forte é aquela que tem uma liderança forte. Só que Sartori ele observa que essa preocupação não aparece na teoria democrática moderna, que continua presa a ideia de que é o povo quem manda, como na tradição grega. O principal problema nesse contexto é que se a gente ignorar a liderança, a gente vai estar ignorante a metade mais importante da democracia representativa. Então, por exemplo, um exemplo que a gente traz no Brasil, a gente vem de diversos ciclos de crises políticas e polarização extrema, com líderes irresponsáveis e populistas ou incompetentes quando são eleitos. As instituições funcionam também, mas a qualidade das lideranças fragiliza esse sistema, né? Em segundo ponto, o Sartori ele traz a questão da falha da democracia e lidar com a democracia vertical, né? Sartori ele diz que a democracia representativa ela cria um Everest institucional, mas continua utilizando valores pensados para uma colina grega, né? Essa analogia entre as formas geológicas. A dimensão vertical ela é composta pela liderança, pela autoridade, pela capacidade de decisão e pela responsabilidade, mas ela não tem um ideal normativo moderno. E o pior, os ideais horizontais eles foram usados nos anos 60 como armas contra a democracia representativa e movimentos que rejeitavam líderes e instituições. E na atualidade, alguns exemplos são os movimentos de antipolítica e antissistemas que crescem nas redes sociais, como nenhum político presta, ou tem que fechar o Congresso, tem que acabar os partidos, e também os populismos que prometem o governo direto do povo, via as redes sociais também, como, por exemplo, Bolsonaro, Trump, Lula, tanto de partido de direita quanto de esquerda. Então, Sartori ele traz uma democracia unidimensional, que é empobrecida e que é incapaz de enxergar que a liderança qualificada ela é essencial. Ele diz também que a linguagem política perdeu seu sentido de qualidade, então palavras como eleição, elite, seleção, elas foram esvaziadas, né? Então, antigamente, cada uma delas significava uma coisa. Hoje, por exemplo, o caso de elite virou um palavrão. Então, praticamente, a gente pensa, elite tudo corrupto, né? A questão da seleção virou uma preferência, ou até, às vezes, virada discriminação, né? Fulano é muito seletivo. Então, isso empobrece muito a teoria de a capacidade de falar sobre a qualidade da liderança que a gente tem no nosso país. Então, a gente traz muito dessa questão da perca de sentido da linguagem política, né, de que a gente tem hoje em dia. Então, a sociedade perdeu os filtros do que é a qualidade. E a proposta de Sartori é uma poliarquia seletiva e de mérito. Então, é aqui que vem um ponto central do capítulo dele, né? A democracia, para funcionar bem, ela deve ser uma poliarquia seletiva e de mérito.
Isso significa dizer que ela tem que ser seletiva, porque o sistema democrático deve filtrar os líderes melhores, não apenas aceitar qualquer um que tenha carisma, popularidade, e de mérito, que é a ascensão ao poder e ela deve ser guiada por competência, responsabilidade e capacidade de governar. Sartori não é um defensor da aristocracia. Ele defende que tem que ter uma igualdade de ponto de partida e mérito no ponto de chegada. Então, em outras palavras, todos podem competir, que é a igualdade horizontal, mas só quem demonstra capacidade deveria chegar ao topo, que é a igualdade vertical de mérito. Então, um exemplo disso são os países como a Alemanha ou o Canadá, que têm os seus mecanismos internos em partidos e burocracias qualificadas que filtram melhor os seus líderes nas eleições. Enquanto países menores, como o Brasil, ou mais enfraquecidos em questão de política, sofrem com sistemas partidários frágeis e personalistas, e tendem a reproduzir lideranças improvisadas com crises frequentes. Por fim, ele traz o perigo real para as democracias de hoje. Então, no contexto da obra de Sartori, ele fala: o risco da democracia atual é o poder das minorias? Ele responde que não. Porque, na verdade, o maior risco são os governos sem autoridade, sobrecarregados e incapazes de tomar decisões responsáveis. Nesse contexto, as democracias elas estão atoladas de demandas, repletas de líderes hiperexigentes, cheios de políticos incapazes de dizer não para a população e com líderes fracos, e também com governos paralisados. Tudo isso gera uma ineficiência, uma indecisão, gastos excessivos e incapacidade de agir em crises governamentais. A prova disso, como por exemplo no Brasil, é a crise fiscal permanente. Durante o governo Dilma, principalmente durante o governo Dilma II, os governos eles cedem a todas as pressões, aumentando gastos sem o planejamento. E também a polarização política nos Estados Unidos, com os republicanos e democratas que sempre paralisam o Congresso em épocas de eleições. Ou seja, as democracias estão responsivas demais e responsáveis de menos. Por fim, Sartori ele vai concluir que ele fecha o capítulo afirmando que a democracia é uma poliarquia eletiva, que é um fato, mas que deve ser uma poliarquia seletiva e de mérito, que é o ideal. Para ele, a democracia não é um loteamento de poder, ela precisa de chefes capazes de agir, e além disso, a igualdade não significa abrir a mão da competência. Se a sociedade ela rejeita líderes qualificados, o que surge é a demeritocracia, que são líderes medíocres, populistas e irresponsáveis. Ao final da obra, o Sartori ele deixa uma das suas principais frases. Se a democracia despreza a liderança, se torna acéfalo, e o governo sem cabeça não funciona. Essa foi a nossa apresentação, pessoal, e espero que vocês tenham gostado da nossa exposição de ideias. Obrigada pela atenção. Até uma próxima oportunidade, gente. Tchau e obrigada.